Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de outubro. Esse foi o mês que eu mais fiz leituras em toda a minha vida, no total foram 10 leituras. Uma delas eu abandonei, mas ainda assim temos muitos livros para conversar hoje. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos do canal. Tem as minhas redes sociais sempre passando na tela, na descrição do vídeo, onde eu sempre deixo o link para vocês comprarem, os livros na Amazon, vocês vão me ajudar a se comprar com o meu link. E também deixo o cupomzinho que te dá R$10 de desconto na primeira vez que você utiliza o Recarga Pay, que é um aplicativo para você pagar as suas contas. Então vamos lá, porque a gente tem muitos livros pra conversar. Eu acho que esse vídeo vai ficar até gigante. A minha primeira leitura de outubro foi um livro bem curtinho. Ele se chama Vem Cá Deitar Comigo no Chão. Eu acho um título sensacional porque é muito diferente do que a gente tá acostumada. Ele é um livro bem curtinho pra você ler em 20, 30 minutos. Ele é de poesias e poemas. É de um autor nacional, o Eric Saraiva. E tá disponível no Kindle Unlimited, não sei se eu comentei, mas tá lá pra quem quiser ler. É um livro, gente, que você pode ler indo pro trabalho no ônibus ou voltando, enfim. É super rapidinho de ler. Tem poesia sobre o dia a dia, sobre a vida, e eu achei muito legal porque a gente tem poesia sobre cachorro, sobre amor, muito bacana. Vale a pena a gente ler pra dar uma força pra literatura nacional, mas eu não tenho nem muito o que falar sobre o livro porque ele é bem curtinho e eu acho que livros de poesia, de poema é uma coisa muito pessoal, então eu indico pra você ler. Eu dei 3 estrelas pra ele lá no Scooby e gostei bastante. Marquei algumas partes no Kindle e acho que vale super a pena você dar uma chance. Aí a gente começa com os livros grandes, os romances, que esse mês, assim, arrasei nas leituras, li muita coisa, mas ainda assim eu achei que não foi um mês assim 5 estrelas, teve muitas leituras boas e outras nem tanto. A minha segunda leitura de outubro foi Um Tom Mais Escuro de Magia. Esse é um livro meta pra 2020, que eu tinha até esquecido que tava na meta, mas eu dei uma garimpada lá no Kindle Unlimited, tava procurando algumas coisas pra ler e eu achei ele lá e falei, meu Deus, a oportunidade perfeita para ler, e eu comecei lá no iniciozinho de outubro e terminei quase na metade. É um livro que eu achava que era único antes de ler, depois eu achei que era uma duologia, porque eu vi que já tinha um segundo livro, e daí quando eu terminei eu descobri que ele é o primeiro de uma trilogia. Esse livro é uma fantasia, mas eu fiquei um pouco confusa em qual época ele se passa, sabe? Se é de época, se é atual. Eu achei que não ficou muito explícito, ou eu não prestei muita atenção, porque às vezes, meio burra. Acontece. Aqui a gente tem 3 Londres. A Londres cinza, que é a mundana, digamos assim, que se a gente for fazer um paralelo, é a Londres que temos hoje aqui no nosso mundo. Temos a Londres vermelha, que é onde a magia tá bem constante lá, é uma Londres cheia de vida, onde as pessoas fazem um bom uso da magia. E temos a Londres branca, que é a pior de todas, digamos assim, sabe? É a Londres onde as pessoas estão sedentas por poder, então qualquer resquíciozinho de magia eles já estão atrás e eles não fazem um bom uso dela. Então a gente vai acompanhar um Atari, que é um viajante, ele pode andar nessas 3 Londres, né? E a gente vai descobrir que antigamente nós tínhamos uma 4ª Londres, que era a Londres preta, que sumiu a gente vai descobrir o que aconteceu, enfim. E a gente vai acompanhar as aventuras desse Atari, que é o Kel. Tá tudo muito bem até que o caminho do nosso protagonista vai se cruzar com o caminho da Lila, ou Lila, não sei, que é uma garota que vive na Londres cinza e que ela tá sedenta por aventura. Ela vai salvar ele em um momento, enfim, eles vão acabar embarcando em uma viagem, eles têm que devolver um objeto pra Londres preta, e a gente acompanha os dois nessas aventuras que eles vão ter. É um livro bom, mas eu sinceramente esperava um pouquinho mais. Eu dei 3 estrelas pra ele, tá avaliado lá no Scooby. Eu achei que faltou uma riqueza de detalhes, sabe? Dá pra ver que a escrita da autora é boa, mas eu também tive alguma dificuldade, assim, né? Às vezes um parágrafo que eu tinha que voltar pra entender, porque ela dava toda uma volta. Eu sei que ela é uma autora muito consagrada, eu tenho outro livro dela aqui, que eu também quero muito ler. Só que esse daqui eu achei que não funcionou. Talvez eu tenha ido com muita expectativa, mas achei que faltou aí uma riqueza de detalhes, uma riqueza da gente entender qual que era o rolê de todas essas Londres, sabe? Eu fiquei muito chateada de não ter gostado. Eu queria muito que fosse o livro favorito da vida. Eu vou continuar lendo os outros livros dessa trilogia, não agora, talvez um dia. Mas eu sei que um dia eu vou, porque eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Só que esse aqui não funcionou muito bem. Depois eu li uma autora que eu tava com muita saudade, desde o começo do ano eu não lia nada dela, que é a Colleen Hoover, e daí eu li As Mil Partes do Meu Coração, que é um livro que me surpreendeu muito. O começo dele eu achei muito chato, mas conforme eu fui entrando na história, conhecendo a protagonista, eu vi que era um livro que tinha tanto pra me oferecer, e eu embarquei, assim, eu não consegui parar de ler depois que a leitura engatou. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família, eles são muito diferentes, eles vivem numa igreja pra começo de conversa, porque é uma coisa bem peculiar. O pai
ele traiu a mãe e daí hoje em dia mora todo mundo junto. A mãe, a amante, o filho que o pai teve com a amante, e daí todos os filhos que ele teve do primeiro casamento. E a gente vai ver toda a história pela perspectiva de uma dessas filhas desse cara, que ele é o centro de tudo, né? E ela é uma menina que tá passando por um momento muito difícil, principalmente quando a gente fala da saúde mental dela. Ela guarda muitos segredos da família, tipo, todo mundo chega e descarrega com ela alguma coisa que aconteceu. Então chega uma hora que ela explode, que ela fala assim, meu Deus, eu não quero mais guardar todos esses segredos, porque ela mentalmente não tá bem. A gente acompanha as coisas pelo ponto de vista dela, ela também tá num momento muito decisivo ali romanticamente, tá se apaixonando por um cara, também tem muitos mistérios, e a gente acompanha ela nessa saga de descobrir qual que é o rolê dela, sabe? Ela é uma pessoa que falta muito personalidade, então ela tá se descobrindo e também tá cansada de todos os segredos que ela guarda. É um livro que fala sobre família, como eu disse, sobre segredos e principalmente sobre depressão e saúde mental. Eu gosto muito da forma como a Colleen construiu essa história, como construiu o relacionamento e a forma como ela colocou que a saúde mental tem que vir antes até de um relacionamento. Então, eu indico muito esse livro. Tem alguns gatilhos, claro, mas assim, é um livro fantástico. Ele é muito mais profundo do que aparenta ser no início da história e eu gosto muito de como as coisas se desenvolveram, sabe? Achei que a protagonista amadureceu bastante, apesar de às vezes ela ser um pouco irritante. Eu fui com zero expectativas e assim, eu me apaixonei pela história. É muito, muito bom. Ah, ele também tá avaliado com 5 estrelas, não poderia ser diferente. Outra surpresa boa de outubro foi De Volta para Casa, uma indicação de uma inscrita aqui do canal que me segue no Instagram. E dela falou, ai, lê esse livro porque ele é meu favorito da vida, eu acho que você vai gostar. Eu li e adorei, li em um dia, gente. Eu falei desse vídeo em um dos vlogs que a gente teve aqui no canal, vou deixar nos cards se você ainda não assistiu. Lá eu falo melhor das minhas experiências no momento, a minha reação, assim, depois que eu terminei de ler ele. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura. É um livro sobre recomeço. A gente acompanha uma personagem que saiu de casa, ela morava na Inglaterra, se mudou para os Estados Unidos, para Nova York, e agora ela perdeu um ente querido e ela vai ter que voltar para a cidade natal e enfrentar a família que ela abandonou, o grande amor da vida dela que machucou muito ela no passado. E a gente acompanha, né, a narrativa no presente pra ver como é que as coisas vão acontecer com essa volta dela pra casa. E também no passado pra gente ver o que rolou, por que ela quis sair ali daquela cidade, o que o amor dela fez pra ela. E é um livro muito, muito bom. É uma narrativa super fluida, tipo, você não consegue parar de ler. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então no Kindle a gente geralmente lê mais rápido. E assim, gente, muito, muito, muito bom. Tipo, foi uma surpresa que eu fiquei muito feliz. Adorei o casal, principalmente. Confesso que a protagonista sozinha me irritava um pouco. Achei ela um pouquinho, assim, desnecessária. Mas ela junto com o mocinho, eu achei que fez muito sentido. Eles se completam. A gente também tá falando de um romance de melhores amigos, o que, né, deixa meu coração sempre quentinho. Eu dei 5 estrelas, adorei. E foi meu primeiro contato com essa autora, que eu não sei pronunciar o nome dela, eu sei que o sobrenome dela é Casey. E ela é muito conhecida lá no Kindle Unlimited. Todo mundo leu ela, várias pessoas me indicaram outros livros da autora. E esse daqui eu gostei bastante. O que tá faltando nessa lista, minha gente? Romance de época, e o escolhido de outubro foi mais forte que o Sol, da Julia Quinn. Esse aqui é o segundo volume da duologia das irmãs Lyndon, ou Lindon. Fui sem expectativas, obviamente, porque o primeiro livro foi muito ruim. Eu li em setembro o primeiro livro dessa duologia. E daí aqui eu fui meio assim, eu vou ir, mas sem expectativa nenhuma. Se for bom, ok. Se não for, já tava preparada. E ele foi muito mais do que bom. Ele também foi uma surpresa muito gostosa no mês de outubro. É um romance de época, assim, que tem tudo que um romance de época precisa ter. A gente tem um casamento de conveniência. Aqui a nossa mocinha quer fugir da madrasta, da futura madrasta, né? Porque a mulher vai se casar com o pai dela. E a mulher já falou, quando eu me casar com seu pai, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer isso, não vai ter paz quando eu vim morar aqui. E o mocinho precisa se casar pra pegar a fortuna dele, né? O pai dele deixou uma condição no testamento que ele só poderia receber a fortuna se ele tivesse casado até uma determinada data. Então eles vão unir o útil ao agradável, vão se casar, porque os dois precisam. E é muito legal a maneira como eles se conhecem. Ela tá andando e ele cai de cima de uma árvore totalmente bêbado. E ali eles vão se conhecer, vão, né, trocar alguma coisa e vão pensar, vamos nos casar. E a gente vai acompanhar esse casamento de conveniência. Como é que vai ser esses dois que não se conhecem, nunca tiveram nenhum contato, vivendo juntos? Eles são de classes sociais muito diferentes. Ele é eu não lembro se ele é um conde ou se ele é um duque, não sei. Mas ele tem lá não é uma patente, né, gente? Ele tem
como é que chama? Ele tem um título e ela é filha de um vigário, então eles são de classes sociais muito diferentes e juntos vão ter que achar um meio termo ali naquele casamento. A gente também tem uma parente dele aqui que vai fazer de tudo pra separar os dois e é muito engraçado, tem muito humor, os diálogos são muito legais, ele beira até um relacionamento meio de cão e gato assim, e eu adorei, gente, achei muito, muito bom. Aqui a Julia Quinn acertou, sabe? O que ela errou no primeiro, ela colocou aqui. Dei 5 estrelas, virou um dos meus favoritos da vida e eu super indico pra todo mundo. Aí eu fui pro livro que eu abandonei, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que é Dominique, da mesma autora de De Volta Pra Casa. E como eu já tava no embalo do livro que eu li dela, que eu adorei, eu fui assim, sedenta, né? Todo mundo falou que era muito bom. Dominique é o primeiro livro da série Os Irmãos Slater, que tem a mesma pegada dos irmãos Maddox. A gente tem vários irmãos, daí desses irmãos a gente tem gêmeos, a gente tem o mais velho, que é o protetor. Eles gostam muito de brigar, que é toda aquela coisa bem padrão. Mas eu abandonei com 30% do livro, porque eu achei diversas coisas que me incomodaram. É um livro que tem coisas muito gordofóbicas, que eu procuro não romantizar mais nos livros e ficar sempre atenta. O relacionamento é bem abusivo e bem tóxico. Tem até um pouquinho de violência, sabe, que me estressa. O casal também não tem química nenhuma. Acho que a autora tentou propor um relacionamento de cão e gato, mas não funcionou porque os dois são insuportáveis, principalmente a mocinha. Como eu abandonei, eu fui fazendo a leitura técnica que eu aprendi na faculdade, né, pra saber como é que acabava, se valia a pena continuar lendo. Não valeu. Então eu nem vou continuar lendo essa série. Eu também acho que a gente precisa cancelar esse livro. Se for cancelar um livro, tem que ser esse, porque tem coisas muito problemáticas. Me falaram que os outros livros da série são melhores. Não sei, gente. Eu não vou dar a mesma chance pra essa série, nem pra nenhum outro livro que tem desse universo. Uma coisa que eu tô me propondo é todo mês ler um livro de alguma série que eu comecei e ainda não dei continuidade. Daí nesse mês de outubro eu escolhi ler Domado. Esse aqui é o 3º volume da série Atraído. Eu acho que esse é o nome da série. Nesse livro aqui a gente não vai acompanhar a história do casal principal, dos 2 primeiros livros, né, Atraído e Enroscado. Aqui conhecemos o Matt e a Dolores, ou Dedê, como ela é chamada aqui, que são os melhores amigos dos protagonistas. Sim, eles vão ter um relacionamento. Eu acho que no primeiro e no segundo livro a gente já meio que tem um vislumbre desse relacionamento que tá se formando. E aqui a gente vai ver como é que aconteceu. Como eu falei, eles são melhores amigos dos protagonistas e é por eles que eles vão acabar se conhecendo, né? E eles vão combinar de ter um relacionamento colorido, uma amizade assim, só pra se satisfazer, uma coisa só de sexo. E que a gente sabe que não vai dar certo, porque eles vão acabar se aproximando, vão querer passar um tempo junto. A Dolores é uma mulher que ela foi muito marcada por homens que fizeram ela sofrer, então ela não tá afim de nenhum relacionamento, porque ela não confia mais no sexo masculino. E o Matt, a princípio, acha que ele também não vai se apaixonar, mas depois ele vai tentar descongelar esse coração da Dolores. É muito legal, eu gostei bastante. É um livro super rapidinho, super clichê. A única coisa que me incomoda nesses livros dessa série é que tem muita referência da cultura pop, de coisas lá dos Estados Unidos, sabe? De programas e filmes que eu ainda não vi. E daí, às vezes, o diálogo todo é baseado nisso e eu fico um pouco perdida. Mas, fora isso, foi um livro bem gostosinho. Eu dei 4 estrelas pra ele. Gostei bastante. E em breve eu quero acabar essa série, daí eu vou fazer uma resenha de todos os livros pra vocês. Aí eu li o livro do cancelamento, que é aquele livro que todo mundo odeia, que todo mundo cancelou, que a gente não pode falar muito sobre ele, porque as pessoas estão sempre atentas pra falar, ó, você tá romantizando uma coisa errada, que é a Princesa de Papel. Esse é o primeiro volume da série, Os Royals, eu acho que é assim, que também é uma cópia dos irmãos Maddox. Temos a mesma pegada dos irmãos, a mesma estrutura, a gente tem 5 irmãos, 2 são gêmeos, toda aquela coisa, gostam de brigar, são marrentos, têm dinheiro. Só que a diferença pra essa série aqui é que é uma série boa, a escrita é muito legal e a narrativa não faz você querer largar o livro. Nesse primeiro volume a gente vai acompanhar a história da Ella e do Reed, que é um dos irmãos mais velhos ali. Ela vai morar junto com todos esses irmãos porque o pai deles, que é o grande chefe da família, ele vai ser o tutor legal da Ella, e então ela vai ficar com ele um período até ela se formar no colégio. E então eu achei uma coisa muito curiosa, porque assim, todo mundo fala que é um new adult, né? Mas ele se passa no colégio, os personagens não têm nem 18 anos ainda. Então pra mim ele tramitou muito entre um young adult e um new adult. Talvez ele seja um young adult com bastante cenas sensuais, mas nada muito apelativo nem muito explícito. Como eu disse, ela vai morar com eles e eles odeiam ela, porque eles são extremamente snobs, eles têm muito dinheiro, eles comandam a cidade ali onde eles moram, e ele vai baixar um decreto onde ninguém pode se aproximar dela na escola. Então ela vai se ver muito sozinha, muito perdida, só que ela não vai baixar a cabeça pra ele, então eles vão ver nesse relacionamento meio de amor e ódio. Só que é uma história que tem muitos conflitos e muitos rolês acontecendo ali, tem muitos mistérios, principalmente com o pai dela que morreu, a mãe que também morreu, o pai do cara, a madrasta. Então não fica só nessa coisa do relacionamento dos dois, vai muito além. E
tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue parar de ler. Então assim, eu sei que o cancelamento vem, mas eu preciso falar que é um livro bom. Dei 4 estrelas pra ele, vou sim continuar lendo a série, mas aqui a gente tem 1000 livros, então eu vou aos poucos, na fé de Deus que uma hora eu vou terminar. E eu sei sim que tem coisas muito problemáticas, tá, gente? Não tô romantizando nem passando pano. Mas a escrita, porque essa é a mesma autora da série Amores Improváveis também, é uma escrita muito legal e, tipo, eu não consigo parar de ler e te vicia, gente. Eu não sei nem como explicar. Mas assim, tem muitas coisas problemáticas, sim, vou ler com a mão na consciência, mas vou ler. Em outubro também eu li Se Não Eu Que Vai Fazer Você Feliz, da Graziela Gonçalves. Já tem vídeo resenha desse livro aqui no canal, vou deixar nos cards pra você dar uma conferida depois desse vídeo. E aqui a gente vai acompanhar a história da Grazi, que foi casada com um chorão. A gente vai acompanhar a história da Grazi desde muito nova, mas com foco no relacionamento que ela teve com o Alexandre, o vocalista do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013. É uma história de amor muito bonita. Lá na vídeo resenha eu falo de todas as minhas reações, de tudo que eu achei, qual foi a minha opinião, tudo tá lá. Mas adianto pra vocês que eu dei 5 estrelas, é um livro muito bom, muito profundo. É muito legal a gente ver esse outro lado do chorão, que é um cara tão importante que foi ídolo de uma geração. Corre lá pra ver a resenha que tá bem legal. Por fim, ufa, né? Graças a Deus chegou ao fim de tanto livro que eu tô falando aqui. Eu li Amores Improváveis, da Taylor, maravilhosa Jenkins Reid. Gente, esse é um livro que eu tinha muita curiosidade pra ler, porque a premissa é muito interessante, mas eu também tava um pouco receosa. Aqui a gente vai conhecer a Emma, nossa protagonista, que perdeu o marido. Ela conheceu ele muito jovem, eles vão se casar e num acidente de helicóptero ele vai desaparecer e vai ser dado como morto. Depois de muito tempo de luto, de reaprender a viver e o sentido da vida, né, ela vai se apaixonar de novo e vai ficar noiva de novo até o momento que ela vai descobrir que o primeiro marido dela, o Jesse, tá vivo, ele não morreu. E a gente vai acompanhar a nossa protagonista aí nesse dilema, meu Deus do céu, esse triângulo amoroso. O que ela faz? Ela vai continuar com o noivo que ela está hoje ou ela vai voltar pro marido? E a gente tem uma narrativa no presente, mas a gente também volta no passado pra ver como é que o relacionamento dos dois ali, com as duas pessoas, foi construído. Então a gente vê como ela conheceu o Jesse, como é que foi o luto, como é que ela conheceu o Sam, que é o noivo dela atual. E a gente já vai tendo uma preferência, a gente vai torcendo por alguém ali, né? E é um livro inegavelmente bom. A gente tem a escrita dessa mulher que é incrível, que sabe fazer livros como ninguém. A narrativa, impecável, eu não tenho nada pra falar sobre ela. Mas sobre a história em si e sobre as escolhas da personagem, eu tenho. Me incomodaram muitas coisas aqui. As escolhas que ela vai fazendo no decorrer do livro, eu acho, assim, tão desnecessárias, tão sem noção algumas coisas, sabe? Gostei da escolha final, e é um livro que vai muito além do triângulo amoroso. É uma caminhada da Emma individual pra ela descobrir quem ela quer ser. A Emma de quando ela era casada com o Jace ou a Emma agora noiva do Sam? Porque a vida ensinou muito pra ela, então ela não é a mesma pessoa que ela era quando o Jace desapareceu. Nesse período, né, do luto que ela viveu por ele, e até descobrir que ele tá vivo, ela mudou de emprego, ela mudou muitas visões que ela tinha, ela aprendeu a tocar piano, hoje em dia ela cuida da livraria dos pais, ela não viaja mais pelo mundo. Então são todas essas questões, além de só escolher um cara que ela vai ficar. E também fala, claro, dos amores verdadeiros que a gente tem pela vida, se vai ser só um, se vai ser 2 e como é que a gente lida com todos eles. É um livro muito bom, mas podia ser melhor. Não concordei com muitas coisas, e eu não tenho que concordar com nada, na verdade, né? Mas algumas coisas não me agradaram, então eu dei 3 estrelas e meia. Eu jurava que podia ser o melhor livro da autora, mas não rolou. Acabamos! Essas foram todas as leituras que eu fiz em outubro, e eu quero muito saber o que você leu nesse último mês que passou. Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!